Como funciona o divórcio? Eu te explico nesse vídeo sem juridiquês e sem complicações. Você está pensando em se divorciar? É normal ter dúvida, medo ou até mesmo insegurança sobre o que vai acontecer. Nesse vídeo eu vou te explicar de forma bem simples como funciona o divórcio no Brasil. Mas a verdade é que quando você entende como o processo funciona, tudo fica muito mais leve e muito mais claro. Muita gente acha que o processo de divórcio é complicado, é demorado ou que precisa necessariamente virar uma briga. Mas isso não é verdade. Existem diferentes formas de se divorciar e cada caso vai seguir um caminho diferente. E entender isso é o primeiro passo para fazer você se sentir mais segura ou mais seguro. Basicamente, existem dois tipos principais: divórcio consensual ou aquela palavrinha amigável. Neste caso, cada um com o seu advogado define juntos divisão de bens, guarda de filhos, pensão alimentícia. Esse é sempre muito mais rápido, menos desgastante e, se não tiverem filhos, pode ser inclusive feito em cartório, muito mais rápido. Agora, vem aí o divórcio litigioso, que aí ele é fomentado por uma palavrinha chamada mágoa. Eu costumo dizer que a mágoa, ela é um motor propulsor para qualquer litígio. E esse divórcio acontece quando não tem acordo. E aí, então, o juiz vai ter que decidir os pontos de conflito. E esse divórcio é sempre muito mais demorado, porque ele exige muito mais cuidado na condução. Independentemente do tipo de divórcio, algumas questões precisam ser resolvidas. Divisão de bens, obviamente que vai depender do tipo de regime de bens, mas ele, em tese, seguindo a comunhão parcial, vai dividir os bens adquiridos na constância do casamento. Guarda dos filhos. Hoje, em regra, o Brasil adota como sendo a guarda compartilhada, mas depende de cada caso, e aí sim pode haver variações. Pensão alimentícia é definida entre o binômio de necessidade de quem pede, possibilidade de quem paga, e aí tem o pulo do gato. Uma razoabilidade entre essas duas pontas. Ou seja, uma coerência. Não é porque o pai ganha R$1 milhão por mês que a criança vai precisar de 300 mil. Ela precisa realmente? Me mostra que ela precisa. E o inverso é verdadeiro também. Quer dizer que o pai ganha R$1.000 e ele vai dar 300 para a criança? Ou ele não ganha nada, então ele vai ganhar 30% de nada? Então não é bem assim. Precisa dessa razoabilidade no meio disso tudo. Uma dúvida muito comum é: quanto tempo demora? No divórcio amigável, pode ser resolvido de uma forma muito rápida. Já no litigioso, o tempo pode ser muito maior, porque depende do tipo de conflito. Eu tenho casos no escritório que o ponto vulnerável disso tudo, o entrave maior é a partilha de bens. E aí, nesse caso, eu já fiz o divórcio já sentenciado, ou seja, eles já não são mais marido e mulher, estão livres, inclusive, para contrair novas uniões, mas a partilha ainda não finalizou. Enquanto isso, você continua, sim, pagando advogado. Agora, falando sobre alguns erros comuns, esse ponto precisa de muita atenção. Alguns pontos que podem te prejudicar bastante. 1. Agir no impulso, sair de casa sem orientação, não entender seus direitos e sair abrindo mão de tudo só porque quer ser boazinha ou bonzinho na história, confiar só no que ouviu por aí, ou então de que, não vamos mexer com advogado, vamos resolver nós dois isso. Ou o maior de todos os erros: e se consultar com o ChatGPT ou com a inteligência artificial. Aliás, eu atendi uma pessoa no meu escritório que chegou comigo já com a minuta pronta e chegou até dar um nome para o ChatGPT. E eu disse para ela: eu não sou a advogada que você está precisando. Por que o divórcio costuma ser tão caro? Isso depende, primeiro, dos bens a serem dissolvidos, da tranquilidade que você vai ter em saber o que realmente é seu e o que te pertence e não abrir mão disso, e, sobretudo, do trabalho e do desgaste
que esse processo de divórcio, muitas vezes no litigioso, vai levar para o seu advogado. Afinal de contas, ele vai ser um para-raios nisso. Ele vai ser a única pessoa que, de cabeça fria e de visão estratégica, vai olhar sem emoção. E se você está pensando em se divorciar, o mais importante não é você decidir rápido e decidir no impulso. É você entender o processo. Entender quais são as melhores formas de conduzir esse seu caso. Porque quando você não tem clareza, você não consegue tomar as decisões mais seguras para você. O divórcio não precisa ser um processo confuso ou assustador. Com a orientação certa, ele pode ser conduzido da maneira mais tranquila, organizada e consciente. E o mais importante, você não precisa passar por isso sozinha ou passar por isso sozinho. Afinal de contas, o divórcio não é o fim. A família continua. Se você assistiu esse vídeo até o fim, está pensando em se divorciar ou conhece alguém que esteja pensando dessa maneira, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Me chama no WhatsApp, eu mesma vou te responder. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like e se inscreve aqui no canal para você não perder os próximos.